Durante esse período marcado por intensas discussões sobre as relações turco-americanas, vamos dar uma olhada geral no início dessas relações sem entrar em detalhes. Seria apropriado considerar as relações otomano-americanas principalmente em termos de comércio e atividades missionárias. Para cobrir as perdas econômicas da Guerra dos 7 Anos com a França, a Inglaterra impôs pesados tributos às suas colonias na América. Em resposta, as 13 colonias britânicas no continente se uniram e se rebelaram contra a Inglaterra, alcançando a independência em 1783. Os Estados Unidos expandiram rapidamente suas fronteiras por meio de ocupações e compras, crescendo rapidamente em população e economia. Durante o processo de fundação do Estado, os Estados Unidos, enfatizando o comércio internacional, também fixaram o Mediterrâneo como um de seus objetivos. Ao tentar entrar no mercado mediterrâneo, os Estados Unidos celebraram alguns acordos, principalmente com o Sultanato de Marrocos. O início indireto das relações turco-americanas ocorreu quando 2 navios americanos no Mediterrâneo Ocidental foram capturados por argelinos afiliados aos otomanos. Para facilitar o comércio no Mediterrâneo Ocidental, o Senado dos Estados Unidos firmou um acordo com o Dey de Argel, Hasan Pasha, em 1795. De acordo com este acordo, preparado segundo a lógica dos tratados otomanos, os Estados Unidos concordaram em pagar um imposto anual de 12.000 moedas de ouro. Os Estados Unidos continuaram pagando este imposto até a década de 1810. Acordos semelhantes também foram feitos com os governantes de Tunis e Trípoli. Os Estados Unidos, com o objetivo de realizar um comércio seguro no Mediterrâneo Oriental, reconheceram a importância do Império Otomano e buscaram oportunidades para assinar acordos com ele. Empresários e comerciantes americanos começaram a participar do comércio em vários portos, especialmente em Izmir. A primeira delegação oficial chegou a Istambul em novembro de 1800, apresentando presentes ao sultão. Essas negociações foram lideradas pelo consulado britânico. O governo dos Estados Unidos, desejando estabelecer consulados independentes do controle britânico, às vezes enfrentava obstáculos por parte do lado otomano e, outras vezes, lutava para obter a aprovação de seu próprio Senado. O empresário americano David Hoffley, com a autoridade que recebeu de seu governo, estabeleceu informalmente a Câmara de Comércio Americana em Izmir em 1811. Essa instituição, que regulava as relações comerciais, foi reconhecida oficialmente pelo Império Otomano em 1823. Assim, estabeleceu-se a primeira conexão importante entre os dois países. O desejado acordo entre os Estados Unidos e o Império Otomano, que estava sendo esperado há anos, foi concretizado em 1830. Após a queima da frota turca por britânicos, franceses e russos em Navarino em 1827 e a subsequente Guerra Russo-Otomana, o Estado otomano começou a buscar novas amizades. Ao avaliar a proposta dos Estados Unidos, foi assinado o Tratado de Comércio e Navegação Otomano-Americano em 7 de maio de 1830. No acordo, o nome dado pelos turcos à outra parte foi Estados Unidos-Estados Aliados. Com este acordo de 9 artigos, os Estados Unidos obtiveram muitos privilégios, incluindo o direito de estabelecer consulados em cada cidade onde seus cidadãos residissem e o direito de comercializar com tarifas baixas em águas otomanas. Havia também uma cláusula secreta que previa assistência técnica, como a construção de navios para a Armada Otomana a preço de custo e a construção de navios por engenheiros americanos no estaleiro de Istambul. No entanto, esta cláusula secreta foi rejeitada pelo Senado americano porque entrava em conflito com os interesses dos Estados Unidos. A rejeição da cláusula secreta perturbou enormemente a Sublime Porta, o governo otomano, e até o sultão Mahmud expressou sua raiva da seguinte forma: os francos, europeus, não hesitam em voltar atrás em sua palavra, buscando imediatamente o que lhes beneficiará. A decisão de Mahmud de não fazer cumprir o acordo levou o presidente dos Estados Unidos a escrever uma carta ao sultão, e embora o Senado não tenha aprovado, o governo americano aceitou silenciosamente a cláusula.
Henry Eckford, um dos engenheiros navais mais famosos dos Estados Unidos, chegou a Istambul em agosto de 1831 com um navio de guerra que ele mesmo havia construído. Assim, o acordo entrou em vigor. Engenheiros americanos construíram mais de 10 fragatas em Istambul até a década de 1840. Após o acordo, o comércio ganhou impulso e muitas empresas americanas começaram a operar em todo o país. Uma dessas empresas, a Companhia de Máquinas de Costura Singer, posteriormente teria mais de 200 distribuidores em todo o país. Os americanos começaram a explorar campos de algodão e depósitos minerais nos territórios otomanos. Enquanto isso, a participação das exportações do Estado otomano para os Estados Unidos aumentou para 23% nos anos seguintes. Em 1862, foi assinado um acordo comercial mais abrangente. Este acordo, unilateralmente terminado por Abdulhamid I em 1884, teve suas disposições continuadas com algumas modificações. Na década de 1870, o Império Otomano eliminou a cláusula que proibia o comércio de armas, permitindo importações de armamentos. Especialmente após a Guerra Russo-Turca de 1877 a 1878, o sultão Abdulhamid I fez importantes encomendas de armas. Na segunda metade do século XIX, as relações entre os dois países passaram por várias mudanças. Especialmente após a derrota otomana na Guerra Russo-Turca de 1877 a 1878, tudo mudou. As potências ocidentais aumentaram repentinamente a pressão sobre o Império Otomano de 1 para 10, abandonando a política de manter a integridade territorial do Império Otomano. A Inglaterra abdicou da política de integridade territorial otomana e buscou obter o que pudesse dos turcos. A Guerra Russo-Turca de 1877 a 1878 foi, sem dúvida, um ponto de virada na história otomana. Embora os Estados Unidos não tivessem tanta influência como outras potências ocidentais, começaram a semear com mais frequência as sementes de seus planos a longo prazo. Imediatamente após a guerra, assumiu a proteção dos arménios e começou a exercer pressão sobre o governo turco. As decisões sobre os direitos arménios foram tomadas do outro lado do oceano. O objetivo era ter voz em uma região que já estava destinada à fragmentação. Mesmo nesses anos, os Estados Unidos designaram a intervenção nos assuntos internos da Turquia como seu dever, apesar de a doutrina de não intervenção em assuntos políticos estrangeiros fora do continente estar em vigor. Além disso, quando os Estados Unidos não obtiveram os privilégios desejados entre 1850 e 1914, adotaram a prática de ameaçar o Império Otomano e enviar navios de guerra ao Mediterrâneo. Os navios de guerra americanos que visitavam Istambul muitas vezes conseguiam o que queriam, principalmente em termos comerciais. As linhas em um documento de arquivo de 1895 resumem sucintamente a política externa do GUA do ponto de vista otomano: os americanos sempre apoiam os cristãos. Em qualquer caso, os americanos são inimigos do governo islâmico, mas não pela força executiva. Porque o governo age não do ponto de vista da essência da vida, mas de uma perspectiva política e interessada. Como se pode entender, o Estado estava ciente do que estava acontecendo, mas as regras da política operavam de maneira diferente. A segunda faceta das relações foi a obra missionária. Enquanto os Estados Unidos tentavam criar um impacto através do comércio e da marinha, também faziam esforços para ter um impacto por meio de atividades mais humanitárias, como educação e saúde. Naturalmente, as ideias missionárias subjaziam a essas atividades de saúde e educação. Na reunião de missionários protestantes, os territórios otomanos foram entregues à Organização Missionária Americana. Imediatamente após o Tratado de 1830, a presença americana no Império Otomano começou a se fazer sentir, especialmente nos campos da saúde e educação. Os privilégios econômicos também levaram a ganhos em áreas da vida política.
Os anos em que foram assinados os acordos comerciais de 1830 a 1862 marcaram um período em que o movimento missionário no Império Otomano se expandiu e se estabeleceu. A liberdade concedida pelo Edito de Reforma também fortaleceu as mãos dos Estados Unidos. Quando essas atividades não obtiveram resultados entre os muçulmanos, escolheram os arménios como seu alvo. A propaganda missionária foi realizada de várias maneiras, desde a educação até a saúde, e finalmente produziu os resultados desejados entre o povo arménio. Os arménios gregorianos começaram a se converter ao protestantismo após a década de 1850. As atividades de médicos americanos em regiões arménias começaram em 1859. Você pode ver um exemplo muito superficial dessas atividades de médicos no filme The Ottoman Lieutenant. O governo otomano tentou impedir o trabalho missionário e o estabelecimento de consulados em lugares com populações arménias tanto quanto pôde. No entanto, o governo ficou impotente diante dos acordos e ameaças. Os Estados Unidos ameaçaram os turcos, dizendo que se dedicariam à propaganda contra os otomanos no Ocidente. Também deram apoio a rebeliões separatistas que ocasionalmente eclodiam. Enquanto, por um lado, os países desenvolviam seu comércio, por outro lado, o lado mais sombrio da questão estava sendo revelado. O que a população arménia protestante na região significava para os Estados Unidos pode ser visto nos relatórios e cartas escritos pelos missionários protestantes americanos. Em resposta à realocação pelos otomanos dos arménios para Maras diante da revolta arménia em Zeytin, John Merrill, um dos missionários na região, enviou uma carta ao cônsul americano em Alepo, fazendo a seguinte avaliação: a realocação da população cristã educada e capaz da região de Maras é um golpe direto nos interesses dos missionários americanos. O resultado de mais de 50 anos de trabalho e milhares de dólares em despesas está sendo colocado em perigo. A partir disso, pode-se entender que os Estados Unidos tinham planos não tão inocentes para os arménios que viviam no Império Otomano. Assim começaram as relações entre os dois países.